Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Ramon. E no dia de hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês sobre o Flow, que é a nova ferramenta aí de inteligência artificial do Google, do Gemini. Então, o Flow é um ambiente aqui em que a gente consegue utilizar de maneira avançada a criação de vídeos utilizando a inteligência artificial. Então, a gente tem uma maneira gratuita de fazer isso, de testar durante 30 dias. Eu vou mostrar como vocês fazem, para vocês testarem. E também tem uma maneira ilimitada da gente utilizar isso, que a gente vai conseguir usar durante muito tempo. Então, eu vou mostrar ambas as partes, vou mostrar como que a gente cria prompts para a gente alimentar o modelo e ter um vídeo de retorno. E também como a gente consegue mexer aqui na ferramenta, editando tudo da maneira que a gente precisa para criar nossos vídeos aí utilizando a IA, beleza? Vamos começar aqui então na página inicial do Flow. Eu vou deixar o link tanto do Flow, tanto de tudo que a gente for utilizar aqui na descrição do vídeo. E aqui é a página inicial do Flow mesmo. A gente vai entrar aqui com o Google, né? Vai clicar aqui em próxima. Aqui embaixo. E beleza. Aqui a gente já tem o ambiente do Flow e a gente precisa assinar para fazer as gerações. Aqui dá para ver que tem uma mensagem em cima. E a gente vai clicar aqui em novo projeto. E aqui a gente vê a interface, né, do Flow para a gente colocar os nossos prompts aqui. Então a gente vai clicar aqui. E a gente tem aqui resposta por comando, tem duas, né? Tem uma e tem um modelo. Aí a gente quer o View 3, que é o novo modelo aqui do Gemini. Então a gente vai clicar aqui em fazer upgrade, aqui deu uma bugadinha, mas tem fazer upgrade aqui. Ele vai abrir essa página e aqui a gente vê que, no caso, fazer um upgrade aqui para o Google AI Pro e tenha o acesso à nova ferramenta, com produção de vídeos, com IA e muito mais. Aqui, se vocês verem, a gente tem 1000 créditos mensais de IA. E se eu não me engano, dá 10 vídeos mais ou menos. Se eu não me engano, são 100 créditos por vídeo que a gente faz. Então, mesmo a gente assinando aqui por R$ 96,99, né, por mês, a gente conseguiria gerar só 10 vídeos. Então, tem outros planos, mas aqui, se vocês quiserem fazer o teste, o que vocês podem fazer? No caso aqui, o primeiro mês é gratuito, a gente vai clicar em assinar. E aí, o que daria para fazer a partir de agora? A gente coloca aqui um cartão virtual em que a gente não vai utilizar mais. Então, a gente pode criar um cartão virtual e se na instituição financeira de vocês tiver a opção de criar um cartão virtual, a gente cria a conta e aí depois exclui a conta. Ele faz uma verificaçãozinha aqui. Então ele vai cobrar, sei lá, R$1, R$2, até R$5 assim, e vai estornar depois, então vocês não vão perder esse dinheiro. Ele vai estornar só para verificar se o cartão existe. Então essa é a maneira que daria para contornar isso. Vocês vêm aqui e aí criam um cartão, né? Usam o cartão de vocês aqui, ele vai verificar se o cartão existe, vai estornar, né? E aí depois vocês vão lá e excluem o cartão. Tem até algumas instituições financeiras que tem um cartão de 24 horas. Então aqui, como é um mês de teste gratuito, ele só cobraria daqui um mês, né, os R$ 96,99. Então vocês podem ficar despreocupados em relação a isso, é só excluir o cartão virtual. Ou, por exemplo, utilizar um cartão virtual de 24 horas. Beleza? Aí, a partir disso, é só utilizar a conta de vocês do Google. E aí já daria para fazer os testes lá naquele ambiente. Mas aí eu vou ensinar um jeito aqui melhor da gente fazer isso, em que a gente vai conseguir utilizar durante 15 meses de maneira gratuita, beleza? Então a gente vai fechar aqui primeiro. Bem, eu troquei aqui para o site da Gemini, onde a gente vai ter essa página aqui, que eu vou também deixar no link aí na descrição, em que a gente tem a garantia aqui de estudante. Então, os estudantes eles podem testar aí durante 15 meses o Gemini, e aí, consequentemente, a gente consegue obter o plano Pro, também colocando o nosso cartão da mesma maneira lá. Porém, como que a gente faz isso se a gente não é estudante? A gente vai clicar aqui em Garanta Já. Aí, nesse caso aqui, já abriu essa página aqui para mim,
porque eu fiz meu login. Se vocês não tiverem um login aí, vocês podem fazer um login em qualquer conta de vocês do Google. E aí vai aparecer essa página aqui. Então, tá falando, né? Gemini Pro grátis para estudantes por 15 meses. Então, seria gratuito aqui até junho de 2026, né? Então, eu vou colocar aqui em confirmar status de estudante e ele vai pedir um e-mail. Aí, tá vendo aqui embaixo, eu tenho o meu e-mail, né? Que eu tô logado na minha conta do Google. Porém, eu tenho que colocar um e-mail de instituição financeira, de instituição estudantil aqui agora, né? No caso, como se eu tivesse um e-mail da faculdade ou algo assim. Porém, esse aqui não é, né? No caso aqui é só meu e-mail do Google. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai nessa próxima página que eu vou mostrar para vocês. Essa página aqui do eTempo e-mail, a gente consegue gerar temporariamente uns e-mails que são de instituição de educação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o domínio aqui. A gente vai selecionar esse último aqui. Vai trocar. Ele vai trocar aqui automaticamente. Beleza, então esse é o meu e-mail aqui de cima, a gente vai copiar. Aqui embaixo dá pra ver todo o inbox, né? Então a caixa de entrada. E ele só tem um e-mailzinho aqui. E a gente vai utilizar esse e-mail agora. Ele vai pedir para confirmar, a gente vai voltar aqui para confirmar. Beleza? Então copiem aí. Voltem aqui na verificação. A gente vai colocar o e-mail, verificar. Aí ele vai pedir o código de verificação. Vamos lá copiar o código. Coloquei aqui agora e já vou enviar. Beleza, aqui já falou, né? Você pode usar o desconto do plano Google AI Pro para estudantes. Assine com desconto para estudantes. Beleza. Continuar. Aí que ele voltou para essa página. E aqui ele já está falando, né? Que tem 15 meses de teste gratuito. R$ 96,99 por mês. Bora criar aqui rapidinho. Vou criar meu cartão virtual e já volto. Pronto, pessoal. Voltei aqui. Já fiz a conta aqui. Coloquei o meu cartão. Ele validou. Caiu aqui R$1 de cobrança no meu cartão. E já foi estornado. E aqui já fala, né? Você tem o Google AI Pro. Então, eu vou acessar, né, o Gemini Pro. E aí, pronto. Aqui a gente já tem a tela inicial do Gemini Pro. E a gente consegue aqui fazer a criação dos vídeos. Então, eu vou colocar aqui vídeo. Deixa eu voltar na página do Flow, na verdade. Pronto, voltei aqui na página do Veo 3, que é do Flow, né? Lá ele foi direto para a página do Gemini, que é basicamente a IA do Gemini mesmo, onde que a gente coloca os nossos prompts e aí é só em texto, né? Como se fosse o ChatGPT. E aqui eu já voltei para o ambiente do Flow, que foi o site que eu deixei para vocês. Então aqui a gente vai configurar antes. Eu quero uma resposta, vou colocar 2 respostas para a gente comparar 2 vídeos. O modelo vai ser o Highest Quality, que é o do Veo 3. E texto para vídeo, né? Aqui também tem como transformar frames em vídeo, no caso a gente passar os nossos frames. Mas eu quero o texto para vídeo. Aí, como que eu devo passar aqui agora o texto pro Gemini, né? O Flow aqui, ele entender e converter em texto. Eu preciso passar um prompt em inglês e se tiver que falar alguma coisa, no caso a gente quiser que uma pessoa esteja falando alguma frase, alguma coisa do tipo, a gente tem que colocar para ele falar em português. Então, eu já criei aqui no próprio GPT um prompt, eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, aqui eu vim aqui no meu GPT e eu mandei esse prompt principal aqui para ele, ó. Estou utilizando o modelo de vídeo do Veo 3 Pro, preciso que você elabore prompts em inglês com base em informações que eu fornecer posteriormente. Os personagens do vídeo devem falar em português brasileiro, né, que seria Brazilian Portuguese, e os vídeos devem ter um estilo realista, com iluminação natural e tal, aí que vocês podem colocar o jeito que vocês querem o vídeo de vocês, né, as características. Cada cena deve mostrar 1 ou 2 indivíduos falando diretamente para a câmera, e em situações específicas que serão indicadas, efeitos sonoros sutis, como ruídos de fundo naturais, podem ser incluídos. Cada prompt deve ser escrito em inglês e deve especificar claramente que o idioma falado pelos personagens deve ser o português brasileiro. A duração dos vídeos, né, deve ser entre 10 e 30 segundos.
Beleza, ele atualizou a memória. E eu criei um vídeo aqui que seria uma sátira aos mico-leão dourado, né? No caso, o vídeo 1 seria um mico-leão dourado fêmea que está na selva, vai até o mico-leão dourado macho e diz: Juninho, vamos reproduzir, nossa espécie está em risco de extinção. E o mico-leão dourado macho diz: sai fora, eu estou em celibato e minha libido está baixa, vai procurar outro. Então aqui é para servir de uma piada, né? Como se fosse uma piada. E ele retornou o prompt. Então eu vou copiar, a gente vê aqui que ele escreveu o prompt todo em inglês. E aí ele coloca aqui, né? Que deve falar diretamente para a câmera em Brazilian Portuguese, né? Que seria aqui a frase. E aí ele reforça aqui embaixo também que tem que ser em português. Então vamos copiar isso e vamos voltar lá para o Gemini. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar esse exemplo aqui no comentário fixado. O que vocês devem colocar aqui, né? E aí vocês podem alterar da maneira que vocês quiserem. Mas voltando aqui então, eu vou copiar o que eu colei e vamos ver ele gerando. No caso que eu coloquei para gerar 2, né? Pra gente fazer a comparação entre um e outro. Vou esperar gerar aqui e já volto, beleza? Voltei aqui, pessoal. Então ele gerou dois vídeos aqui. Que dá pra gente comparar. Então vamos ver o resultado dos dois. Esse aqui é o primeiro. Juninho, vamos reproduzir. Nossa espécie está em risco de extinção. Sai fora. Eu estou em celibato e minha libido está baixa. Vai procurar outro. Juninho, vamos reproduzir. E esse aqui é o segundo. Juninho, vamos reproduzir. Nossa espécie está em risco de extinção. Sai fora. Eu estou em celibato e minha libido está baixa. Vai procurar outro. Então a gente vê que tem algumas diferenças. Aqui não fez jogo de câmera, né? Aqui já fez um joguinho de câmera no final. Essa primeira cena, ela não tá tão natural, mas a segunda já fica bem melhor. E, por algum motivo, ele entendeu que teria que colocar uma legenda. Eu falei pra não utilizar legendas, e ele utilizou, né? Então, isso é um problema aqui que pode ocorrer. E aí, a gente só melhoraria aqui de acordo com o que a gente não gostou, né? Eu gostei bastante desse aqui, ele ficou bem interessante. Ficou bem natural também, né? Ele criou com uma iluminação muito boa, com um ambiente muito bom. E aí daria pra gente ir explorando, né? Aqui tem algumas opções que a gente pode tanto excluir aqui, como utilizar o comando, né? Então, se você não quiser escrever tudo de novo, você pode clicar aqui, reutilizar. No caso aqui, eu não vou reutilizar. E eu vou criar outro aqui. Então vamos aqui novamente. Vou mostrar eu criando um vídeo aqui, um prompt para o vídeo, né? Do zero. Então, como a gente já tem aqui salvo em memória as instruções claras, eu vou criar o vídeo 2. Então, vou dar uma contextualização. Então, voltei aqui, pessoal. Eu criei esse prompt aqui na hora, né? O vídeo 2. Eu fiz uma conversa aqui como se fosse um jacaré e um pica-pau, simulando a animação do pica-pau, né? Em que tem uma cena que o Zé Jacaré fala: é hora de achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. Então, eu vou gerar aqui para ver o que ele faz. Aí ele falou aqui, né? Sobre o Zé Jacaré, sobre o pica-pau, o que ele deve falar. Cadê? Aqui, né? Na linguagem em Brazilian Portuguese, entre 20 a 30 segundos. E vamos colocar lá então. Voltei aqui, vou copiar todo o prompt e ele vai gerar. Então, novamente, já volto aqui quando ele terminar de gerar. Voltei aqui então, pessoal. Ele já gerou os dois vídeos. E ficaram bem interessantes, mas provavelmente a gente vai ter que refinar depois. Por algum motivo ele está colocando legenda, sendo que eu falei para não colocar legenda. Então eu vou ter que ser mais específico no prompt. A gente vai ter que ser mais específico no prompt para ele não utilizar legendas. Aqui no caso, é hora de achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. Então tava o jacaré e o pica-pau aqui em cima. E do nada ele colocou um cara aqui, né? Então daria pra eu refinar o prompt falando que os personagens só são o jacaré e o pica-pau. Não colocar nenhum outro indivíduo aqui. E o segundo ficou desse jeito aqui. É hora de achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira.
Ele dá esse gritinho no final. É hora de achar uma maneira. Ele dá esse gritinho no final, muito nada a ver. E ele demora um pouco começar a falar, né? Então eu também achei meio estranho. Talvez, nesse caso, seja mais interessante a gente colocar uma especificação que só o Zé Jacaré vai falar, né? Só o Jacaré iria falar. Então aqui eu quis dar esse exemplo um pouco mais básico para vocês, que eu digitei meio de qualquer jeito ali. Não coloquei muitos detalhes e ele retornou isso dessa forma, né? As legendas, ele realmente tá errando. Eu vou ter que especificar melhor no prompt. Como que ele deve fazer, né? Pra não colocar legenda. E também na conversa é interessante a gente sempre especificar melhor. Em relação ao ambiente também, se vai ter mais indivíduos, né? No caso aqui ele errou, colocou um cara aqui do nada no meio da conversa, né? E ficou muito esquisito. Mas aí daria pra gente especificar que não vai ter nenhum outro indivíduo aqui. E aí também, pessoal, vocês podem ir alterando o prompt de acordo com a necessidade de vocês. Tanto o prompt principal, conforme os outros que vocês forem colocando aqui. É interessante que vocês adaptem da maneira que for melhor pra vocês. Eu, por exemplo, utilizei um estilo bem realista aqui. Falei pra ele não colocar legendas, né? Apesar de que ele colocou, porque talvez ele tenha entendido que é pra colocar legenda. Então dá até pra fazer um teste sem escrever nada sobre legenda. Então daria pra colocar mais indivíduos aqui, né? Colocar, por exemplo, vários jacarés, vários pica-paus. Ou, por exemplo, outros animais aqui no meio. E também eu coloquei que 1 ou 2 indivíduos olham para a câmera diretamente, mas eu posso colocar que só um indivíduo vai ficar olhando para a câmera. Em vídeos em que tem conversas entre pessoas, ou pessoas, por exemplo, gravando a si mesmo, dá pra gente especificar isso, né? Que é como se fosse um daily vlog, alguma coisa assim. E aí ter vídeos bem parecidos com os que já viralizaram aí. Do pessoal em eventos históricos, pessoal fazendo daily vlog assim na rua, perguntando sobre coisas do dia a dia, sendo que estão em épocas diferentes e tal. E aí, isso aqui é um mundo de criatividade, né? Dá pra fazer muita coisa. Mas eu quis mostrar mesmo pra vocês como que faz a conta aí, gratuita, como que utiliza aqui, né? De maneira básica. E o restante é ir refinando mesmo e vendo como que fica as coisas direitinho, conforme a necessidade de vocês. E também um aprendizado aí de onde que vocês podem sair, né? No caso eu vou fornecer um prompt básico, vocês podem ir modificando e adicionando detalhes ou removendo detalhes, né? De acordo com o que vocês precisarem, beleza? Fico por aqui então, brigadão aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.